Fala pessoal, tudo certo? Hoje então eu vou resolver duas questões do Enem de 2016 com vocês que envolvem o tema efeito Doppler. Então primeiro a questão 86 do caderno branco. Uma ambulância A em movimento retilíneo e uniforme aproxima-se de um observador O em repouso. A sirene emite um som de frequência constante FA. O desenho ilustra as frentes da onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar, no esboço de um gráfico, a frequência da onda sonora detectada em função do tempo f0 de t, antes e depois da passagem da ambulância por ele. Qual esboço do gráfico representa a frequência f0 de t detectada pelo observador? Então, pessoal, a gente tem 5 gráficos diferentes e eu tenho que descobrir qual deles está descrevendo a situação explicada. Pessoal, seguinte, efeito Doppler não tem mistério, ainda mais quando não exige conta. O que acontece? Se eu tenho a fonte se aproximando, enquanto ela está se aproximando, eu vou sentir que a frequência está aumentada, ou seja, a frequência vai ser maior. Se a fonte está se afastando, eu vou sentir que a frequência vai ser menor. Eu posso até usar o desenho como base para ficar um pouco mais claro isso. Observa. Num primeiro momento a ambulância está se aproximando, depois que ela passou, ela vai estar se afastando. O que acontece? Quando ela está se aproximando, eu vejo que as frentes de onda são mais próximas, então a frequência que eu vou escutar vai ser maior. Depois que ela passou, o observador ficaria aqui mais ou menos, ele ia ver que ele ia conseguir sentir, né, pelo detector, que a frequência ia ficar menor. E olhando para o desenho eu percebo que o espaçamento entre essas frentes de onda vai ser maior. Então isso já sugere que a frequência vai ser menor. Então como é que vai ficar o gráfico? Pensa assim, no início está se aproximando, a frequência vai ser maior do que a frequência natural da ambulância. Ela vai se aproximando até que no momento onde ela passa por mim, eu vou escutar a frequência natural dela, quando eu estou bem em frente a ela. Depois ela vai começar a se afastar e eu vou sentir uma frequência menor. Então começa com a frequência maior porque está se aproximando, termina com uma frequência menor porque está se afastando e no meio termo disso tem uma passagem. Então a resposta certa é a alternativa D. Repara, as outras alternativas nem fazem muito sentido, né? A alternativa C seria o contrário do que a gente está falando, então a gente já elimina. A alternativa E sugere que a frequência vai ser sempre a mesma frequência da própria ambulância, o que também está errado. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui sugere que no decorrer do caminho a frequência vai ficar subindo e descendo, não faz muito sentido. E aqui está sugerindo que a frequência vai ser sempre maior do que a frequência da ambulância. Então repare que as outras alternativas não fazem nenhum sentido, então por isso a alternativa correta é a D. Agora eu quero fazer mais um exercício que também vai envolver efeito Doppler, que caiu no mesmo Enem, que é o exercício 79 do caderno branco. O morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos após atingirem objetos do ambiente, trazendo informação a respeito das suas dimensões, suas localizações e dos seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considera uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta, em movimento retilíneo e uniforme, de um morcego em repouso. A distância e velocidade da mariposa, na situação descrita, seriam detectadas pelo sistema de um morcego por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos? Ou seja, o que vai acontecer? Eu posso até desenhar aqui para ficar um pouco mais fácil de entender. Eu tenho um morcego aqui. Não vou desenhar um morcego, mas eu tenho um morcego. E eu tenho uma mariposa. O que vai acontecer? Primeiro, como é que o morcego vai estimar qual é a distância da mariposa? Pensa assim, ó, ele vai mandar um sinal ultrassônico, esse sinal vai andar até que vai bater na mariposa. No que bater na mariposa, esse sinal vai voltar.
até que bate no morcego de novo. No que chega no morcego, o que ele faz? Ele consegue estimar quanto tempo demorou para esse sinal ir na mariposa, bater e voltar. Se isso foi muito rápido, significa que a mariposa está próxima, porque rapidinho foi, bateu e voltou. Se a mariposa está muito longe, esse tempo vai ser muito aumentado, porque vai demorar até que chegue na mariposa, bate e volte. Então o morcego ele consegue ter essa sensibilidade e ele usa isso para saber a que distância que estão os objetos ao redor dele. Além disso, o que mais o morcego consegue fazer? Primeiro, ele consegue, por uma questão de intensidade, ele consegue também estimar a distância. E isso é até um pouco próximo da gente, né? Se eu estou escutando uma voz baixinha do meu lado, eu deduzo que o objeto está longe. Escutei uma buzina, só que a intensidade da buzina é bem baixinha. Eu deduzo que o carro está bem longe. Se eu escuto com intensidade muito alta, eu deduzo que o carro está perto, né? Então, o morcego, essa própria onda que ele manda e volta, só também estimando a intensidade com que voltou, ele consegue ter uma noção de distância. E por último, isso que eu falei não permite ao morcego saber sobre a velocidade da mariposa. Mas agora, existe um fenômeno que vai permitir ao morcego perceber a velocidade dessa mariposa, que é justamente o efeito Doppler. Se a mariposa está se afastando, essas ondas que o morcego emite vão bater e vão voltar com uma frequência levemente diminuída, porque essas frentes de ondas vão ficar mais espaçadas entre si. Se a mariposa está se aproximando, essas ondas vão bater e quando voltarem, elas vão estar com as frentes de ondas mais próximas e isso vai causar um aumento na frequência percebida. Então, como no nosso caso a mariposa está fugindo do morcego, ou seja, está se afastando, a frequência que ele vai perceber vai ser diminuída. Então, por tudo isso que eu falei, se eu for analisar as alternativas, eu percebo que a alternativa correta é a alternativa A. A intensidade diminuída, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida diminuída. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado das resoluções. Tchau, tchau. Para, não feche a janela. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de se inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí. Gostou? Acessa lá aulalivre.net. Simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau, Tchau, tchau.